Olá, meu amigo. E aí, Paulo, beleza? Gente, estou aqui com o João Kepler. É uma sumidade, pai de muitos empreendedores, um especialista em startups, um doutor na relação startup-investidor, um mega investidor anjo, um pai de empreendedores precoces que começaram desde cedo e um dos maiores escritores do Brasil. E uma coisa é certa, na área de startup, empreendedorismo, é o maior escritor, talvez uma das duas maiores cabeças de startups e empreendedorismo do Brasil. Então hoje eu tenho o prazer de estar conversando com o meu amigo aqui, João Kepler. Honrado, muito honrado pelas suas palavras. E que começo, hein? Já é credibilizando aqui. Mas a verdade deve ser dita. Mesmo que seja óbvio, muitas pessoas saibam, é bom saber com quem elas estão aqui. Um cara extraordinário, um pai de família com letras em negritos, um investidor tremendo, um cara sensato, um cara que tem construído uma carreira tremenda e mais, ensinado a pessoas a construírem uma carreira de empreendedorismo. É longevidade, né? E eu posso dizer que eu sou um desses. Eu não me sentia, nem me sinto apto, nem competente para investir em startups. Queria investir em startups. E isso só foi possível porque eu conheci. E hoje eu invisto na Bossa Nova, na área de educação, e estamos lá. Muito bem. Cheio de sonhos, cheio de coisas para serem feitas, e eu estou aqui no caminho aprendendo sobre startups, investimento. E eu aprendo com você também, todo dia. É o que nos torna diferente, né? Exatamente. É o lifelong learning, né? Aprendendo o tempo todo. É o meu lema, é o que eu faço. Uau! Amigo, eu tô cheio de perguntas para você. Vamos lá. Porque, na verdade, acho que eu que quero aprender. Sou eu que estou aqui para aprender. Fala para as pessoas qual é a diferença básica de uma startup e uma empresa tradicional. Uma startup é também uma empresa. Só que é uma empresa de base tecnológica. Ela usa tecnologia para escalar os seus negócios. A diferença básica é que uma startup ela cresce de faturamento sem crescer despesa proporcional. Uma empresa comum, ela investe muito em estrutura, em infraestrutura. A mentalidade do empresário é muito lucro, né? E está certo, não está errado. E o lucro a curto prazo. O lucro a curto prazo. A startup, ela investe e reinveste todo o seu ganho para crescimento, né? Então ela o tempo todo é o mínimo possível na mão dos founders e o máximo possível no crescimento do negócio. É um pouco diferente a mentalidade do empresário para do empreendedor digital de startup. Eu conheci um cara, ele disse, Paulo, a minha cabeça é diferente. Eu passei 5 anos tirando, como fundador da minha empresa, R$15 mil por mês. 5 anos. Quando eu vendi a empresa, eu botei R$150 milhões no bolso. Porque ele tinha mentalidade equity. A mentalidade de realmente fazer valor e fazer valer o seu negócio. Mas, assim, independente, Paulo, até aproveitando a oportunidade, independente de ser diferente uma startup de uma empresa normal, os empresários também podem ter mentalidade de equity. E pode transformar o seu negócio tradicional, sua indústria, seu varejo, a sua consultoria em modelo startup. Não precisa ser startup, mas a mentalidade de um empresário e empreendedor digital. E vou te confessar aqui, a Febracis é a maior instituição de coach do mundo. São 1.200 e poucos funcionários que nós temos, em todo o Brasil e fora do Brasil. E nós temos, nesse planejamento estratégico, nós decidimos trazer essa mentalidade equity para dentro da Febracis. Muito bem. E nós queremos, em 1 ano, estar pronto, não para vender. Está pronto para vender, não que vamos vender. Exato. Mas prontos para vender a empresa. Não que nós queiramos, pensemos em vender. É tipo assim, né? Você quer que a empresa seja investível. Que alguém olhe assim e diz, cara, eu quero investir nesse negócio. Mas que eu não queira. Mas ela tem que estar pronta para isso. Nós já tivemos até amigos nossos, vou botar, quero ser seu sócio. E os cara, não é que eu não queira sócio, a empresa não está pronta para ter sócios. Eu preciso trabalhar governança, eu preciso trabalhar compliance, eu preciso torná-la muito mais transparente para depois pensar em ter um sócio. Mas eu observei muito na pandemia que o que você fez na Febracis. Você era muito do capital tangível, né? Mesa, cadeira, estrutura, prédio. Você era um cara assim. E assim, eu vi a evolução a sua para o capital intangível, que você, intelectual, né? Que não é só a mesa, cadeira, mas tem outros valores que você já tinha quanto pessoa, mas você, efetivamente, nos negócios, eu sentia que faltava você aplicar isso, e você, brilhantemente, na pandemia, transformou um negócio que já era grande num negócio gigante e escalável, né? Porque hoje a tecnologia permite que você use plataformas e escale a tua voz aí. O podcast é um exemplo disso.
né, que você não tinha. Não tinha. Exatamente. Então, Nem tinha essa profundidade nas redes sociais, Exato. não tinha um brand específico para isso. Aí você conquistou. A sua autoridade, ela alcança muito mais pessoas hoje do que você alcançava com seus braços da Febracis antes, né? Se bem que livros, né, também te dá essa distribuição, digamos, mas hoje, nessa mentalidade escalável de startup, né, sem ser, porque aí que vem a grande dúvida, a sua pergunta é qual é a diferença? A diferença tem características específicas de uma startup, porém, o empresário tradicional, ele pode entender a nova economia, ele pode entender a mentalidade empreendedora de startup. Gente, só para explicar, uma coisa assim, é tão sério o trabalho do Kepler que meus sócios, eu já fiz sócios meus fazerem treinamentos com ele para ter essa mentalidade equity, entender mais de startups. Nós temos empresas que gravitam em torno da Febracis, eu disse, cara, nós temos que mudar a nossa cabeça. Eu mandei sócios meus, parceiros meus, mentorados meus, todos aprenderem sobre startups, equity, entender esse mundo escalável. Exato. Agora, fala para as pessoas o que é escalar uma empresa. Legal. Algumas pessoas não sabem. A diferença básica, escalar não é escalonar. Escalonar é quando você cresce a sua empresa 15% ao mês, 10% ao mês, tudo bem. Não tem problema nenhum e muito bom que você consiga escalonar. Só que escalonar, imagina você escalonar uma montanha. Você vai subindo de pedaço em pedaço. O escalável, ele não tem esse atrito. O escalável, ele cresce muito, só que ele não leva despesa proporcional. Ele não leva despesa. Por exemplo, você não tem que montar mais um escritório para faturar mais. Você não tem que contratar mais gente para faturar mais. Por exemplo, e eu estou sendo bem básico aqui, tá, Paulo? Você me perdoe, porque eu gosto dessas comparações simples, mas, por exemplo, ninguém te vendeu o Spotify para você baixar. Uhum. Nem muito menos o Netflix teve que aumentar a estrutura para ter mais um assinante como você. Então, o Netflix, o Spotify são negócios escaláveis, porque ele não tem condicionante para que esse negócio cresça. E usa tecnologia. Usa para escalar. Não a estrutura física para escalar. Exatamente. Usa tecnologia para escalar. E aí você pergunta, ok, cara, mas como é que eu escalo uma padaria? Como é que eu escalo uma indústria? Como é que eu escalo? Então, a resposta é simples, camada de serviço digital. Como é essa camada de serviço digital? Simples. Por exemplo, uma padaria ela precisa aumentar a produção de pão, porque está no limite lá. Aí o dono da padaria diz assim, não, cara, eu vou contratar mais 3 padeiros. E aí ele tem que contratar, ter um custo para ter mais padeiros para poder vender mais pão. Beleza, até aí tudo bem, só que ele esquece que se ele colocar mais 3 padeiros na mesma estrutura, ele pode cair a produtividade média individual de cada padeiro e no final das contas ele perde porque tem uma margem da venda do pão. Então ele vai perder, só que ele não sabe fazer essa conta. Ao passo que se ele tiver uma camada de serviço digital para vender por assinatura ou vender o pão, aí você pode dizer assim, mas ele vai continuar precisando aumentar a produção dele. Não. Ele pode colocar a padaria do bairro seguinte, do outro bairro, dos amigos, e ganhar taxa de serviço sobre isso. Então, olha a força do que eu estou dizendo. Ao invés de eu produzir, eu vou ganhar em escala na produção do outro. Isso. Né? Então, eu maximizo o meu ganho sem ter que ter a estrutura e o custo de produzir o pão. Então, a padaria do vizinho, do meu concorrente, eu passo a ganhar sobre a produção dela, ou seja, eu tenho a distribuição. E de verdade, quem tem distribuição tem a força. Olha só o que o Kepler está dizendo. Qual é a maior empresa de táxi do mundo? Não tem um táxi. Né? Não tem o custo, não tem a estrutura, não tem o capex. O cara escalou para o mundo todo, é a maior empresa de táxi do mundo e não tem um táxi, não teve estrutura, não teve que contratar os padeiros nem comprar os carros. Exatamente. Hoje a maior empresa hoteleira do mundo o Airbnb. É Airbnb e não tem um hotel. Exatamente. Usa hotel de terceiros. Usa hotel de terceiros, casa de hotel terceiros. Não, casa de terceiros, né? E é a maior empresa, então é isso que ele está falando. Ele distribui tecnologicamente e não precisa de estrutura física para fazer esse crescimento exponencial. Mas aí tem que ter um nível de consciência diferente para perceber, ou seja, sair do seu ambiente da padaria, do seu ambiente da sua empresa e começar a enxergar o outro, o nível. Um nível de consciência maior. E a gente vai subindo esse nível de consciência conforme você vai convivendo com essa nova economia e percebendo esse mundão, como você diz assim, cara, mandei meus sócios fazer um treinamento lá de investimento com o João, certamente eles tiveram a oportunidade de conhecer outros níveis de consciência, não só meus, mas das pessoas que estavam ali. Por exemplo, você olha
você é um fazendeiro, você olha uma vaca. Então você imagina, essa aqui é uma vaca. Olha, 9 milhões de livros. Pô, parabéns, hein, Paulo? Muito bom. Orgulho, hein? Então, aí você olha isso aqui, vamos dizer que é uma vaca. Quando você olha uma vaca, aí você é empresário do ramo pecuário. Como é que você ganha dinheiro com essa vaca, Paulo? Como é que ganha dinheiro? Com a vaca. Com a vaca. É leite e derivados de leite. Derivado de leite, né? Parir um bezerro, vender bezerro, né? Esse é o padrão. E é isso que o mercado inteiro vê. Esse é o nível de consciência 1. Não é o 2. E o que é o 2? Eu vou fazer um... Pega o que ele vai falar. Exato. Nível de consciência é o básico. É a vaca, o leite que ela dá, os derivados que ela dá, o bezerrinho que ela dá, vende. Esse é o nível de consciência 1, que é o mais fácil que as pessoas têm. É o que todo mundo sabe. E não está errado pensar nisso. Mas é o padrão de mercado. É o padrão da velha economia. Da economia tradicional, que todo mundo sabe que é comprar, vender, alugar e prestar serviço. Basicamente é o que a gente sabe ganhar dinheiro e como a gente ganha dinheiro. No nível de consciência 2, você começa a perceber oportunidades com a mesma vaca. Então, por exemplo, eu vou contar uma história dessa vaca, é a mulher do touro bandido lá. Essa vaca tem um Instagram dela. Eu vou vender ingresso na porta da minha fazenda para visitar a vaca que tem uma história. Caraca! Por exemplo, você fazer um NFT da vaca. Não tem o Neymar não comprou uns macaquinhos lá, que todo mundo deve ter ouvido falar, não é? Do clube. Então, você por que não fazer um NFT da vaca e você vender o pedacinho dela? Por que você não fazer um crowdfunding da vaca? Tornar a vaca uma personalidade. Exatamente. E fazer ganhar dinheiro de outra forma e não da maneira tradicional que está todo mundo ganhando. Então, quando você sobe o seu nível de consciência empresarial, você começa a ver outras oportunidades. E aqui, de novo, voltando, Febracis hoje tem podcast, não tinha. Esse é apenas um detalhe de milhões de coisas que você desenvolveu e criou por conta muitas coisas da dificuldade de locomoção, né, que você teve no momento da pandemia. Então, você criou várias oportunidades. E o brasileiro, cara, não tem povo mais criativo que o brasileiro, né? Só que a gente, infelizmente, ainda está voltado para a velha economia. E as startups dão um show nesse sentido. Pronto. Velha economia, empresas tradicionais, mentalidade tradicional, é a vaquinha, o leite, o bezerrinho. Ok, tá bom, mas tem uma outra mentalidade. Então, João Kepler, fala para mim, qual é a característica de uma startup, tá? E como é que dá o passo para sair dessa velha economia e entrar nesse mundo das startups? Todas as startups que prosperam, que crescem ou que continuam vivas são startups que resolvem problemas, Paulo. Elas enxergam problemas e buscam soluções para esse problema, seja de qualquer área. Né? Você vai concordar comigo, o empresário tradicional ele foge de problema, ele não quer saber de problema. O empreendedor ele busca por problema para resolver, e é aí que ele ganha dinheiro. Só para você entender, o Waze, né? O Google Maps te ajuda a se localizar. Resolve problemas. Resolve um problema. Você está perdido. Quem lembra aquele mapa amarelo, qual eram 4 rodas, guia 4 rodas? Você usava nas viagens. Usava nas viagens, dentro da cidade. Você chegava na cidade, não sabia, guia 4 rodas. Eu lembro de eu vir em São Paulo, perdido. Guia 4 rodas aqui para poder andar de carro. Né? Acabou. Waze, Google Maps, mobilidade nas cidades, Uber, hospedagem, Airbnb, todos entenderam um problema, um de localização, outro de mobilidade, outro de hospedagem, e trouxeram uma solução tecnológica. É isso que o João Kepler está falando. Exatamente. A partir desse problema, se identifica uma solução e desenvolve uma tecnologia para atender essa solução e que essa tecnologia é escalável por conta de que a gente já conversou aqui. Então, a diferença, assim, que essa mentalidade é muito de como é que eu crio uma startup, como é que eu tenho uma ideia? Parabólica de problema, começa a enxergar onde tem problema e tenta achar a solução para aquilo. Né, buscar soluções, e tem muito problema o Brasil para fazer, por isso que nós estamos tendo cada vez mais startups. Uau. Em todas as áreas. É a área de educação a qual você investe junto comigo, está cheio de problema para ser resolvido, né? E essas startups ficam encontrando essas soluções, porque as universidades tradicionais, elas são engessadas, é como um transatlântico, né? Difícil de dar uma curva, né? Aí vem uma startup que é um jet skizinho, vai lá e faz, né? Existe o primeiro passo? Como dar o primeiro passo para entrar no startup? O primeiro passo para você criar uma startup depois que você encontrou é buscar validar aquele problema. E é testar, validar. Por exemplo, você encontrou que tua startup ela vai resolver aquele problema, mas quem é o cliente daquele problema? Né? Quem você está ajudando? Então você vai começar a fazer testes através do WhatsApp, do Instagram, para testar se aquela tua solução tem cliente. Então a gente chama isso de validação, Paulo. Então é o segundo passo. O problema, começa a validar, depois você passa a desenvolver o negócio.
E aí eu faço uma provocação. Isso não é diferente de uma empresa tradicional. Não é, não porque deveria, você não deveria, pelo menos, mas é questão de mentalidade, concorda? Quando o empresário tradicional diz, eu preciso transformar minha empresa em startup, eu digo, você transformar a sua cabeça em startup primeiro. É a sua mentalidade, para depois você pensar nisso. Porque o cara está olhando isso porque quer ter lucro. Exato. Não porque quer tornar um provedor de soluções. E por isso mesmo a gente não entra de sócio nas startups, a gente investe nelas, né? E o empresário tradicional quer entrar de sócio e quer ter o maior equity, o maior percentual possível daquele negócio, por o menor valor possível. No startup é exatamente o inverso. A gente quer botar o menor equity possível pelo maior valor necessário para que aquela startup consiga crescer e fazer o plano aí de 14 meses, 18 meses. E qual é o maior desafio que você tem como uma bossa nova, como investidor anjo, não é isso? Nessas empresas, nessas startups? Os empreendedores, eles, apesar de terem muita mentalidade interessante e positiva nesse sentido, eles são carentes de várias outras coisas. Autorresponsabilidade, autoconhecimento, eles têm dificuldade de relacionamento, né, problemas pessoais, problemas do passado. Então, assim, essa é a minha maior dificuldade, é no dia a dia, na convivência, porque você sabe melhor do que ninguém, né, que se o dono do negócio não estiver preparado psicologicamente para enfrentar as coisas da vida, né, ele certamente não vai multiplicar o resultado dele. Então, esse sim é a maior dificuldade que a gente tem, porque não é que o empreendedor digital de startup é pronto, é resiliente, o cara diante de... Ele tem uma pegada, obviamente, disso, né, porque senão ele não estaria ali fazendo, né, ele não é um cara que se se escora naquela coisa do garantido, né, de garantir. Ele ousa, ele avança e tal, mas ele tem vários problemas. Então, essa é a minha maior dificuldade. Problemas psicológicos, digamos. Você tem alguma empresa em Brasília? Em Brasília, temos startup investida? Tem, sim. Cara... Tá com ideia aí, né? Tô com ideia. A cacholinha dele tá funcionando aí. Eu estava agora em Palmas. Eu fiz um evento lá. Foi uma loucura, 2.400 pessoas. E foram 2 dias de evento. Eu falei no primeiro dia, a Camila falou no segundo. No primeiro dia a gente teve muito problema de estrutura. Gerador que parou. Quando o gerador para um monte de coisa. É verdade. Né? Tivemos problema de ar-condicionado, tivemos problema de iluminação, calor. Então o primeiro dia foi meio complexo. Então eu costumo dar palavra para os meus alunos. Quer falar? Fala, tal. Nesse dia, mas uma moça levantou e disse, eu preciso falar. Depois a mulher levanta, 2.400 pessoas. Eu preciso falar, eu disse, ok, fala, né? E ela disse, eu tinha psoríase no pé. Meu pé todo dia sangrava. Eu olhei assim, ela deu o nome da psoríase, aí o marido dela disse, sou casado há 10 anos. Há 10 anos. Eu disse, mas por que você está me dizendo isso? Porque eu fiz o método CIS e parou. Olha a minha sobrancelha, não tem mais nada, meu pé não sangra mais. Olha a minha nuca, eu estou 100% curada. Depois do método CIS, meu médico já foi fazer. Aí disse, que legal, tal. Eu tenho muitos depoimentos nesse sentido. Nesse sentido, doenças autoimunes e tal. Aí uma outra senhora, eu curada de fibromialgia, 8 anos, tomando 15 remédios. Fibromialgia, depressão e tal. Método CIS, fui curada. Aí veio a segunda pessoa, aí falou de que foi depressão. Aí chegou um cara, um rapaz chamado Kleber, estava com a esposa do lado. E disse, eu sou casado com ela há 15 anos, nunca fui marido. Depois do método CIS, eu sou marido. Aí ela começa a chorar emocionada. Há 15 anos que eu nunca fui pai. Minha filha tem 6 anos, eu sou o melhor pai do mundo. E ela, a mulher chora. Aí ela abraça ele, ficou em pé, abraçou a perna assim dele. Ele disse, mas a minha empresa, de junho para cá, aumentou 6 vezes o faturamento. As pessoas olham para o meu estoque e acham que é consignação, mas é estoque próprio. 80% é próprio e pago. Eu estou crescendo, tal, eu não tenho nem um ano. Em junho faz 1 ano que eu fiz o método CIS. E minha vida não para, essa ebulição. Por que eu estou dizendo isso? Porque o empreendedor, o cara que está lá na startup, ele precisa de crença de identidade. Porque se a empresa cresce e ele não cresce na identidade de quem ele é, ele sabota, porque a empresa vai ter a mesma estatura dele. Ele não suporta ter uma empresa grande e ele se sentir identidade pequena. Tá certo? E às vezes ele nem sabe que tem essa identidade pequena, né? Ele nem reconhece isso. Não reconhece. E outra é a capacidade. Por que eu vejo nesses caras de startup? A identidade, mais ou menos, capacidade no mundo, uma crença de eu posso, mas uma crença de merecimento também baixa. Então, o que eu quero dizer? Por que eu estou falando tudo isso, esse preâmbulo todo?
Vamos botar os teus startups. Só para você saber, eu tenho startup no Brasil inteiro, viu? Onde você tiver métodos e faz questão de levar a galera. E vamos fazer cientificamente, vamos ver o resultado que esses caras de Brasília têm pós-método CIS. Porque eu tenho depoimentos loucos. Eu tenho um cliente meu que em 3 anos não tinha R$1 aplicado, hoje tem 80 milhões. E o sócio tem 80 milhões em 3 anos. E antes só tinha conta, empréstimo, financiamento. Eu tenho muitos depoimentos assim. Então vamos fazer isso. Bora. Vamos botar esses caras, você pega os que queiram. Claro. Tem que querer, né? Tem que querer. Só se ajuda quem quer ser ajudado. É verdade. E às vezes a pessoa é tão orgulhosa, tão arrogante. Não preciso. Eles estão muito assim, né? Estão muito assim, principalmente aqueles que já estão crescendo, estão em growth, né? Em crescimento. E depois vamos fazer isso em Balneário, no Sul, que também vai ter o método CIS lá. Vamos. E aí a gente pega essas 2 turmas, estuda, vê o crescimento desses caras, o crescimento financeiro, profissional, a capacidade de liderança, resiliência, a persistência. Os resultados dele. E aí mensura isso em comportamentos, habilidades novas. A gente mapeia isso e aí depois, se isso funcionar, e eu creio que vai funcionar de maneira extraordinária, né? Eu também, porque, como eu te falei, né? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Que a gente percebe no dia a dia, no relacionamento. Às vezes o cara, eu tenho uma vez a cada 15 dias, eu recebo 8, 10 por dia no escritório deles, né? Não consigo falar com todos. São muitos, né? São mais de 1000, né? São quantos? 1.100 empresas investidas. Tá entendendo? João Kepler com a Bolsa Nova investe mais de 1.100 startups. É verdade. Sou o maior da América Latina, né? Caraca. Então eu não consigo falar com todos, mas eu tenho 1 dia ou 2 dias no mês que eu recebo, né? Então, você vê que a maior dificuldade é realmente emocional. É de enfrentar aquela situação, é de não estar conseguindo enxergar, não estar conseguindo se relacionar com os colaboradores, com a família, conciliar qualidade de relacionamento familiar com o trabalho, acha que a vida é só trabalhar e deixa de lado a questão familiar. Isso tem uma vida curta, isso. Quanto tempo o cara aguenta? Exatamente. E aí, olha que coisa interessante. Ele termina, Paulo, só para concluir esse raciocínio, ele termina aceitar vender o negócio dele por muito menos do que poderia vender. Porque ele tá esgotado. Tá no limite físico, emocional. E ele termina vendendo por valores menores do que ele poderia vender. Então a gente acontece isso. E aí, interessante, o que é inteligência emocional? A definição técnica, científica e simplificada. É a capacidade que a pessoa tem de usar a emoção certa em qualquer momento, no momento de estresse, no momento de crescimento, no momento de conquista, no momento de perda, de caos. O que é inteligência emocional? Usar a emoção certa em qualquer um desses momentos e tirar o melhor de si. Naquele momento, tá no caos, eu tiro o meu melhor no caos. Tá tudo muito bom, minha empresa está crescendo. Porque eu já vi gente, no momento que a empresa mais cresce, o cara sabota tudo. Eu já vi pessoas que no momento de dificuldade o cara sabota tudo. Então, é você ter, primeira parte da inteligência emocional, é você se conectar com a emoção certa e tirar o teu melhor, e também se conectar com a emoção certa e tirar o melhor das pessoas ao teu redor. Então, quando você consegue isso, meu amigo, é o recurso fundamental e primordial do desempenho, da performance. É gestão da emoção, né? Pronto. Do que você tira de você e do que você tira das pessoas. E aí você consegue fazer algo extraordinário. Exato. Isso é um grande desafio que eu tenho como líder, né? Como CEO hoje da Boss. Gerenciar e fazer essa gestão de emoção, não só minha, mas também com os colaboradores e com todo esse universo de empreendedores e investidores, né? Então, tem todo tipo de gente, todo tipo de emoção, então eu tenho que administrar, e por isso eu sou um cara mais tranquilo hoje do que eu era. Eu era muito mais arrojado, muito mais rápido, muito mais empreendedor. Eu digo que hoje eu tô mais empresário empreendedor, que é meio que equilibrado e com... Pois vamos fazer esse teste, vamos ver quem quer ir para Brasília, agora já é 4, 5, 6 e 7. Eu vou cuidar a gente coloca disso. No local de destaque lá na frente, no local nobre lá do evento, né? E eu entendo quem são as pessoas, eu dou uma atenção especial. Meu time dá uma atenção especial. E a gente mensura o desempenho dele na performance das startups. Vamos lá. E eu vou pegar também o pessoal da empresa, da rede de relacionamento nossa interna de startup, para acompanhar isso também. Pronto. Aí. E aí a gente mapeia tudo e tal. Muito bom. Extraordinário. Agradeço. E você não sabe o bem que você está fazendo, porque são mais empresas, cara, gerando renda, trabalho e desenvolvimento econômico. Porque esses jovens carregam o Brasil nas costas. Eu creio. E esses caras, eles geram lá 10 trabalhos, 10 empregos, 15, 20, 50 empregos. E por isso que a gente faz, quando a gente pega um cheque, Paulo, de R$1 milhão e dá para 3 empresas, são 3 sonhos, 3 famílias, sabe? Muita coisa envolvida ali. Ao invés de dar só para 1 milhão para uma empresa, a gente dá para 3. Então, claro que tem uma estratégia financeira por trás disso, de diversificar, né, de opcionalidade, mas
também tem essa questão de energia, de você estar ajudando mais pessoas, né? E se eu ajudo com essa parte que você está colocando à disposição esses jovens, esses empreendedores, eu estou falando jovens de cabeça, não estou falando só jovem de idade, Claro. A gente vai muito mais longe e vai ajudar o Brasil por consequência e por tabela, porque são negócios que vão ter longevidade, não vão morrer com 2 anos, 3 anos, 5 anos. São negócios que vão ter 8 anos, 10 anos e por aí vai. Vai ser extraordinário, viu? Vamos. Vai ser realmente extraordinário. Amigo, qual é a diferença de uma startup que bomba, que explode de forma meteórica e uma startup que nunca decola? Tem startup que fica, que eu chamo, correndo atrás do rabo. Né? Startups que não encontram o negócio chamado Product Market Fit. Essa sopa de letrinha, PMF, significa o encaixe perfeito, uma convergência entre o valor que ela cobra, o serviço que ela tem, o mercado que ela atua, a persona, o canal de venda, o canal de marketing. Sabe, várias situações que convergem para esse negócio chamado PMF. Quando uma startup atinge o PMF, ela sai de um loop infinito. Ela descola e vai para outros desafios e outras... Que provavelmente vai ser o crescimento, o desafio do crescimento. Desafio dor do crescimento, outros problemas, e não aquele de andar, de ficar ali naquele loop infinito, que é o loop de corrigir problema, o loop de struggle, de desespero. Será se eu não vou melhor arrumar um emprego, melhor, sabe, aquela história de briga familiar. Ele fica ali naquela luta. Eu monetizo, quem é o meu cliente? O meu cliente, aí muda a monetização, e muda a empresa, e vai, e demite, contrata, e fica nessa esponja, e fica nessa loucura, nessa correndo atrás do rabo, trocando dinheiro. Então, essa é a grande diferença das startups que dão certo, as que não dão certo. Essa palavrinha mágica chamada Product, esse PMF, Product Market Fit. Bom, eu te confesso, eu tive uma startup com uma pessoa que sonhava ser do mundo da startup, mas ele nunca foi do mundo da startup, ele era do mundo da tecnologia, nunca foi da startup. E ele nunca encontrou o ponto de monetização, nunca encontrou o cliente ideal, nunca encontrou a solução realmente que ele entregaria. Exato. Nunca chegou nisso. Exato, nunca encontrou essa solução, mas ali teve se é o que eu estou pensando, teve um agravante. Ali ele queria a vibe de startup, ele queria o palco, no sentido de dizer, minha startup é linda, vou dar entrevista, não sei o quê. Isso era muito mais importante para ele, a vaidade, muito mais importante para ele. Exato. De ser um cara de startup do que fazer uma startup acontecer. Exato, porque se ele tivesse... Um cara de tecnologia, ele já tem meio caminho andado. Né? E se ele tivesse aplicado o conceito de startup, de validação, de monetização, de PMF, ele teria ido muito mais longe. Mas no meio do caminho, ao invés de aprender, ele entendeu que aquela vibe era muito positiva, então aquilo gerou outro tipo de vontade nele, né? Cada um não tem certo e errado, cada um sabe o que faz. Tem errado. Você é muito gentil, você é muito... Olha o que eu vou te dizer. Esse caso específico que nós estamos falando, o orgulho de destruir essa pessoa. O orgulho de ser grande, o orgulho de ser o maior, o orgulho de fazer a maior empresa do mundo. De dar entrevista. O orgulho de estar nos holofotes, o orgulho que se manifesta com vaidade, o orgulho que se manifesta em não pedir ajuda, o orgulho que se manifesta em você não aprender com quem sabe de verdade, o orgulho que se manifesta em não ouvir as pessoas, o orgulho que se manifesta em você achar que tem todas as respostas para as perguntas que você nem fez. Cara, cuidado com o orgulho. Exato. Cuidado com o orgulho. Isso destrói, e eu tentei, né? De algumas formas, tentei mostrar ele o caminho certo de fazer a coisa certa e de construir algo que a ideia era muito boa, mas tinha que ter execução, tinha que ter clientes, tinha que ter clientes pagantes, tinha que ter várias monetização, coisas. Monetização, cliente, exatamente. Ter uma solução clara. Qual é a solução que eu vou dar? Então, assim, ao invés dele ir para uma aceleradora, ele foi para o Silicon Valley, por exemplo, né? Para ver a vibe do American Dreams, né? E com todo respeito, lá é muito bacana, todo mundo tem que ir um dia lá, mas, cara, entre aquilo e a execução do dia a dia tem uma distância gigantesca. E aí eu me sinto culpado, porque fui eu que fiz ele ir para Silicon Valley. Você tem que ir lá. E quando ele voltou com a cabeça virada. Você vai concordar comigo que eu tentei algumas vezes te falar isso, né? Eu tentei te chamar, cara, olha aqui, startup é isso, vamos aqui. Aí você estava ali no cheque grande ainda. Você estava querendo dar cheque grande, estrutura. Né, e tal. Eu fiz, eu botei dinheiro dentro dessa startup. Exato. Então, assim, às vezes. Quanto de dinheiro eu botei nessa startup? Só um alerta para quem está ouvindo: às vezes não é dinheiro que vai resolver o problema. Não é infraestrutura, não é 50 colaboradores que você fornece. Tem um erro ali na concepção do negócio.
na estruturação básica, que você perguntou o que é problema, solução, validação. E tem uma sequência de coisas para serem feitas. E, primeiro, antes de se botar dinheiro, tem um amigo nosso que colocou 5 milhões numa empresa, numa startup, e quando eu olhei aquilo, eu disse, cara, por que você colocou esses 5 milhões? Quando o cara pega e bota 5 milhões, 10 milhões numa empresa, ele tem que entender que ele está entrando de sócio, ele não está investindo muitas vezes. Se ele quiser investir, a mentalidade é outra. Não é da estrutura física do velho mundo. Não. É na tecnologia escalável que foge esse padrão. Foge. Então, assim, o investidor, Paulo, ele não entra para ser sócio no contrato social, ele não fica sócio, ele não entra para fazer gestão, ele não entra para dar ordens, ele não entra para receber dividendos mensal, trimestral, anual. Quando uma startup liga para mim e diz assim, você tem 10% aqui da minha startup, a gente vai distribuir dividendos. Eu digo, por quê? Não, porque deu lucros. Não, reinveste. Nem eu, nem você vai tirar lucro, a gente vai reinvestir. Mas você não quer distribuir? Não, não quero. Quero que você bote o dinheiro no caixa. Mas eu já alcancei o meu estado. Alcançou o Brasil? Não, então vá para o Brasil. Invista o dinheiro para ir para o Brasil. Entendeu? Então, assim, essa é a mentalidade. É uma mentalidade de longo prazo. É um jogo de 10 anos. Não é um jogo de 2 anos, 3 anos. Então, quem quer receber retorno em 3 anos, 2 anos, não investe em startup porque não é o business. João, mas você tem negócio que você vendeu 10 meses depois. Tem. Acontece, mas não é sempre. Vendeu com lucro. Exatamente. Vendeu multiplicando o valor investido, porque a nossa métrica é quantas vezes multiplicou o valor. Então, só para você ter uma ideia, nós vendemos, posso falar alguns nomes? Claro. Sem frescura, nós vendemos a Repassa, uma startup que eu entrei com valor de 1,5 milhão, saímos mais de 100 milhões. Vendemos para lojas Renner. Uau. Agora no passado. Vendemos a Smart Hint para Magalu. Entramos a 2 milhões, saímos a 70. Uau. Vendemos a Kinvo para o BTG. Entramos a 2 milhões e meio, saímos a 82. E por aí vai. Tem várias. Nós temos 80 casos assim. Que multiplicou o valor investido. Agora não é rápido, né? Da noite para o dia. Esses casos que eu estou falando, eu investi em 2014, 2015, 2016. Existe uma safra. Então a empresa vai amadurecendo nessa jornada, ela vai amadurecendo, vai subindo de nível, e aí você vai aumentando o valuation da empresa e automaticamente vai chegar uma hora que você vai sair. E quando você sair, você tem o seu valor multiplicado. É aí que entra o dinheiro no caixa e o que você faz com esse dinheiro? No nosso caso, na Bossa, reinveste em mais sonhos, mais projetos. E, gente, existe uma certeza. Olha o que eu vou te dizer. Uma montadora de automóvel, Ford, Volkswagen, há 20 anos atrás, ela tinha 30 mil funcionários numa planta, dentro de uma fábrica, para produzir 5 mil carros por mês. Hoje ela tem 3 mil funcionários, não 30, 3, e produz, não 5, produz 20 mil carros. Paulo, e o que aconteceu com essas 25 mil pessoas? Foram para o mercado, desempregadas. Então, o que o João Kepler faz é a única solução para o Brasil. O Brasil tem 2 soluções, 3 soluções, no meu entendimento. Solução 1, inteligência emocional. Sem isso, não vai para frente. Solução 2, empreendedorismo. É o que ele faz. Ele está mudando o mundo. Quem estimula o empreendedorismo está salvando o mundo. Porque as tecnologias estão tirando o emprego e ele está usando a tecnologia para gerar emprego. Exato. Tá certo? A automação tecnológica tira emprego. E o empreendedorismo gera emprego, então ele está salvando o mundo. E a terceira coisa, amigo, é entender que Deus é o teu Senhor, é o teu Salvador, e que sem Ele tua vida vai ser bem mais difícil. A vida aqui e a vida lá. Então, se você pega essas 3 coisas, inteligência emocional, empreendedorismo, e busca uma relação verdadeira com Deus, amigo, você está no caminho mais seguro que você poderia estar. E aí não é religião, né? É conexão, né? Conexão direta. Né? Uma espiritualidade forte, embasada, sedimentada. Mas vamos falar agora do João Kepler. Vamos lá. Caraca. Fala para mim, quais são os teus diferenciais enquanto um empresário, um empreendedor e um pai do empreendedorismo hoje no Brasil? Eu aprendi muito, Paulo. Eu sou muito melhor do que eu fui ontem, né? Mas eu continuo aprendendo muito. Eu gosto sempre de estar perto de gente mais inteligente que eu para eu aprender. Eu sou realmente um cara aprendedor. De verdade, esse é o meu maior... Aí, gente, aprendedor. Pega esse, mas põe aqui, aprendedor. Põe a legenda aqui. Aprendedor. Essa é a minha maior virtude. Assim, eu sou uma esponja para absorver conteúdo e conhecimento. Eu acordo cedo, mas não é porque eu durmo cedo, tá? Eu durmo bem. Eu acordo cedo para estudar, para ler, para escrever. Eu aprendo e escrevo, Então, eu criei esse hábito há pelo menos uns 8 anos. E de lá para cá,
eu venho aprimorando, eu venho sendo uma pessoa melhor a cada momento, né? Mas o João ainda é um cara vamos lá, o que eu tenho de melhor? Acho que eu sou um cara... O que te trouxe? Você tem a maior investidora de startups, como é que chama? A Bossa Nova, a Venture Capital. Venture Capital. A Bossa Latina. Nova é a maior Venture Capital da América Latina. Quais habilidades, quais características fizeram construir a Bossa Nova? Então, do jeito que ela tá a minha hoje? habilidade principal é gerar comunidade, é viver em harmonia em sociedade. Eu sei conviver com as pessoas, eu sei o que elas pensam, eu gosto das pessoas, eu gosto de gente. Eu digo que eu invisto em gente, muitas vezes desvio das antas. Mas eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Então, e essa comunidade, essa habilidade de liderar pessoas, de estar junto com as pessoas, de sofrer junto, de comemorar junto, foi o que fez a Bossa Nova, esse ecossistema incrível, que inclusive tem um banco agora, que esse banco foi criado para quem, Paulo? Mostra aí, tira o microfone da frente, aí ó. Bossa Bank. Bossa Bank. Esse banco, Paulo, foi criado para eles, para as startups, para os empreendedores. Uma solução. Solução para eles, porque os bancos tradicionais não dão a solução que eles precisam, antecipação de recebível, empréstimo, cartão de crédito internacional, entender a necessidade deles, pagamento de fornecedor, pagamento de salários e etc. Então, é formatado para eles. Startups. É só para startup. Você não é startup, não entra no Bossa Bank, se você entra lá. Caraca. Então, assim, não precisa ser só nossa startup, mas a gente criou para ajudar o mercado. Então, eu tenho uma visão de ecossistema, de ajudar o mercado. Nós criamos, por exemplo, uma empresa de educação chamada Bossa Academy, para ajudar quem? Os empreendedores. Muitos dos treinamentos gratuitos. Uau. E esse que você está me falando aqui do método CIS e outras coisas, a gente vai usar a Bossa Academy para isso. A gente tem lá uma área de treinamento, a gente tem de eventos, tudo para eles e por eles e para eles. Então, eu quero crescer, eu quero ser o cara que fez a Bossa Nova. Claro, eu tenho minha vaidade também, né? De ter sonhos, eu tenho ambição. Tenho ambição, tenho meus sócios, todo mundo feliz, comemora. Fomos comemorar em Nova York, no telão da Nasdaq, 1000 empresas. Bacana demais, isso é muito lindo, muito bacana. O mundo todo reconhece a gente. Mas, cara, por que tudo isso? Porque eu tenho um propósito que é ajudar essas pessoas. Eu tenho um propósito dessas pessoas serem felizes. E elas, ao serem felizes, elas vão ajudar outras pessoas, isso multiplica. E essa energia volta. E eu ganho com isso. Então, eu venho fazendo isso há mais de 8 anos. Né? Nessa mesma pegada. Isso tem voltado para mim de uma maneira incrível. Eu estou aprendendo muito com isso. Né? Eu não sou o cara que eu não era o cara que eu sou hoje. Eu era um cara muito mais vaidoso do que eu era. Eu era um cara que ostentava coisa. Um cara que mostrava o que eu tinha. Hoje eu não faço isso mais. Não é porque eu acho errado quem faz, mas tem que faz parte do contexto de alguém. O meu não faz parte do meu. O meu faz parte assim, esse cara venceu. E cara, que bacana, vamos junto mostrar que você venceu. Mas espera aí, qual o impacto que você gerou? Quando você vence na sua empresa que resolve um problema da saúde, por exemplo, qual o impacto na saúde que você gerou? Vamos falar sobre isso? Ao invés de falar assim, quantos milhões você ganhou. Uau. Então, é por aí. Então, assim, esse é o João. Esse é o João hoje que quero crescer dessa forma. E, de verdade, eu sou muito feliz por isso, por ter me encontrado. E não foi fácil, mas eu acho que eu consegui esse equilíbrio aí na vida. E o que eu vejo, e eu quero que você entenda isso, eu tenho um negócio que eu chamo jogo do guloso. São pessoas que querem investir o mínimo possível para obter o maior resultado no menor tempo. Esse é o jogo do guloso. Então ele perde a mão, ele vai fazer besteiras, vai botar o dinheiro onde não devia, ele vai tomar decisões erradas, porque ele está guloso, ele está comendo rápido demais e todo tipo de porcaria. E você vê com o João, não. Ele diz, minha visão é de longo prazo, eu coloco aqui para tirar lá na frente, meu negócio é assim, depois de 2, 5, 6, 7, 8 anos. Reservando, tendo a minha reserva, obviamente, né? Claro. Sem botar em risco a família. Sem botar em risco a família, tendo a sua reserva. Então ele joga o jogo de gente grande, JGG. É um jogo de visão, um jogo para vencer, um jogo forte, um jogo audaz, um jogo ousado, um jogo técnico, um jogo com ferramenta, método, mas é um jogo de gente grande, não o jogo do guloso. É aquele que despreparado, sem informação, sem orientação, quer lucro rápido. Paulo, gerou benefício? Não. Gerou solução para alguém? Não. Gerou transformação na sociedade? Não. E eu quero ganhar dinheiro. Então você vê que ele não joga o jogo do guloso. O que ele está nos ensinando aqui é jogar o jogo de gente grande. E isso é pensar no outro também. Porque nós fomos ensinados a negociar, Paulo. Nós fomos treinados, a sua faculdade fez isso e a minha também. Nós fomos treinados a fazer técnica de negociação, entrar em rapó para não sei o quê. Tudo bem, tá certo, mas só que, cara, e quando eu aprendi que era sobre dar para receber, foi que mudou tudo.
Não é só receber primeiro para dar depois, sabe? Então a gente tem essa troca, a gente tem essa convivência de comunidade. Por isso que o Silicon Valley deu tão certo. Porque as pessoas, se você pedir ajuda lá, eles te dão. E sempre dizem, toma aqui minha hora de consultoria. Não existe isso. Legal. Existe assim, cara, quando eu precisar de você, você vai estar ali para me ajudar. Então eu faço isso com os empreendedores e eles fazem isso comigo. E essa espiral positiva, ela cresce de uma maneira que não tem quem segure. Não tem como parar. Então, o empresário que você acabou de falar do jogo do guloso, né? Jogo do guloso, o risco da ruína, essas coisas. É mesmo que você entrar num cassino, né? Você pode perder e pode ganhar, mas é o risco da ruína. Você pode perder tudo, né? E o jogo do guloso é bem isso. E a chance de não ganhar é alta, mas 50, só que ele não enxerga. Ele não enxerga. Porque tá guloso demais. Demais, ele não enxerga. E aí, como ele não quer negócio... esse negócio eu vou ganhar daqui a 1 ano? Não quero não. É muito tempo. Eu quero comprar e vender aqui, quero ter aqui. Beleza, é o jeito do cara de viver. Mas só que essa mentalidade não combina com a mentalidade da nova economia. Ela não combina com esse modelo de vida que a gente tem, que não é negócio de paixão, não é esse negócio de... como é que a gente chama? Meio de novela, não. Mas é coisa real. Isso funciona. Não é romance. Não é romance, obrigado. Não é um romance. Não é romantismo. É real, é realidade. É o jeito que essas empresas hoje fazem negócio. Você pega o Nubank... o Nubank é maior do que muitos bancos, mas ele não tem a infraestrutura que tem os bancos. Ele tem mais tecnologia e pessoas e gente do que qualquer outra coisa. E ele criou uma comunidade de pessoas interessadas em ter o cartãozinho. Por quê? Porque ele pensou nas pessoas e não só no ganho, no lucro dele, entendeu? Então, quando ele se envolve, quando você pega uma rede de franqueados que você tem e você começa a gerar ganho para todo mundo, acho que você percebe um pouco dessa força da rede. Você está falando, a nossa empresa, a Febracis, ela por 10 anos, na verdade 11 anos, eu falo 10, porque quando eu passei a ter uma contabilidade mais efetiva, ela dobrou de ano após ano. Dobrou. Chegamos a 300 milhões de reais em 2019 de faturamento. Com lucro substancial. E essas, qual é o segredo? Aí vieram revistas e tal. Qual é o segredo? Cara, é isso aqui, ó. O que é isso aqui? Como vou gerar solução? Como eu vou gerar transformação? Como vou gerar benefício para os meus clientes, para os meus funcionários? Como os meus franqueados? Tem uma maneira. E eu durmo, acordo pensando como gerar benefício para os meus alunos, transformação na vida deles, ganhos, família, dinheiro, trabalho. Como eu vou gerar solução? Eu acordo pensando nisso e durmo pensando nisso. Quando você falou do CIS, você falou exatamente isso. A transformação que as pessoas te deram, a prova social de ter acontecido na vida delas. Eu tenho dentro de casa. A minha esposa fez CIS, a minha filha Maria fez CIS, e meu filho Davi fez CIS. Então, assim, existe a transformação dentro de casa. Mas isso é que importa. Acho que se todo mundo que está vendo entender que o que importa é o resultado que você gera na vida da sua mulher, da sua família, das pessoas, dos seus clientes, né? Tudo ia ser diferente. Por que não? A gente empresário quer primeiro markup, lucro, resultado rápido, ganhar em cima. E muitas vezes dá desconto para poder queimar um estoque, mas não entende que aquilo é um processo. Gente, eu estou aprendendo aqui, espero que você esteja aprendendo sobre essa nova economia, essa visão, essa habilidade, essa competência das startups dessa nova economia. E se você não aprender isso por bem, em algum momento você vai ter que aprender por mal, tá? Fala para mim, toda startup tem um sonho de se tornar um bichinho. Um unicórnio, né? Um unicórnio. Fala para quem está nos assistindo, esse sonho de toda startup que é se tornar um unicórnio. Unicórnio é um ser mitológico, difícil de encontrar. Então criaram esse modelo. Lá atrás era muito raro você ter uma empresa que vale $1 bilhão. Era muito difícil encontrar uma startup que chegasse nesse valor de $1 bilhão. Hoje só o Brasil tem mais de 30, né, unicórnios. Caraca. Então, assim, o Brasil é um dos maiores fabricantes de unicórnio do mundo, né? E se tornou, o modelo de startup pegou muito bem no Brasil. Nós somos um país criativo, então muitos problemas para serem resolvidos, as startups foram sendo criadas. Então, assim, as startups ela têm um sonho de ser unicórnio, de ser esse negócio de $1 bilhão e crescer rapidamente. O que eu estou percebendo, e aí meus pares não gostam que eu fale isso, mas o que eu estou percebendo é que na ânsia e na ansiedade de ser unicórnio, se atropela. Joga o jogo do guloso. Joga o jogo do guloso e também jogo da velha economia. Termina jogando o jogo, voltando ao jogo da velha economia. E quando você volta ao jogo da velha economia, você se atropela. Então eu estou vendo que hoje é melhor você ser uma startup camelo do que uma startup unicórnio. Como é que é a startup camelo? Camelo fica em qualquer lugar, come em qualquer coisa, fica em qualquer terreno, deserto, lento para chegar, mas chega.
Né? Então, assim, é melhor você ir mais devagar, um pouco mais de controle. E chegar do que você tentar e cair. Você está vendo hoje startups, a gente está gravando aqui no final de abril, startups demitindo absurdamente. Né? Por quê? Porque viu que ali a conta não estava fechando, não tinha mais caixa para investir, porque os investidores colocam caixa, né? Colocam funding, que a gente chama de funding, rodadas de investimento, e aí ele viu que muitos investidores caíram na real também. Cara, ok, posso botar outro funding, mas equilibra aí, entra no break-even, né? Ou seja, volta a coisa para a realidade, né? Não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando. Então, assim, eu gosto muito da startup Camilo, mas no Brasil nós temos vários tipos de startup. Tem a startup barata também. Barata, como é que é essa? Eu não conhecia. Você joga a chinela na bicha, e ela não morre. Não morre, você tá pra morrer, aí aparece lá, ressurge, né? Tem startup barata, tem vários tipos de barata. Eu gosto muito da startup Cabra da Montanha. Você já ouviu uma cabra da montanha que sobe uma montanha na Itália a 90 graus? Para lamber o sal lá em cima? Como é que uma cabra sobe uma montanha? Eu vi isso no Everest. Cabra, vaca, uns bois do Everest subindo lá em cima. Cara, para se alimentar. Subir onde esse boi subiu. Mas para se alimentar. Né? Existe um objetivo, senão ele não come. E uma habilidade. Aí o que ele faz? Ele cria habilidade, ele cria competências, ele muda o casco, a natureza ajuda, Deus ajuda, sei lá, e ele vai e sobe. Né? E, contra tudo e todos ele vai lá e sobe. Então a cabra da montanha está muito parecida com a startup brasileira. Em vários momentos. Então, assim, antes do unicórnio tem vários tipos aí. Então, siga o processo do zoo até chegar no unicórnio. É importante, então, para quem está nos assistindo e quer montar uma startup, entender algumas coisas. Primeiro, 10 anos. Bota na sua cabeça, a jornada dura 10 anos. Tudo pode acontecer em 10 anos, inclusive nada. Mas pense 10 anos. A partir daí, você tem aquela história que a gente já falou aqui, problema, solução, validação, desenvolvimento, MVP, um protótipo mínimo, produto viável, alterar, corrigir, melhorar, crescer. Aí você busca o PMF, o Product Market Fit, que é encontrar essa convergência. E você vai em busca disso. Todo o teu trabalho vai ser para achar o PMF. Depois que você achar o PMF, irmão, você... E como é que você sabe que achou o PMF? Quando o teu negócio não precisa de dinheiro para investimento em marketing. Ele roda orgânico. Uau. Se ele rodar orgânico, aí sim você pode investir em marketing. Mas primeiro ele tem que se provar organicamente. E o PMF encontrou a convergência, encontrou a orgânico, beleza. Aí agora você vem com funding para growth, para crescimento. Eu fiz isso naquela startup, falei, daquela pessoa e tal. Meu amigo, vamos participar de feira. Mas e o negócio? Mas cadê a estrutura? Cadê essa convergência do produto do cliente, da monetização, a entrega de uma solução? Não, temos que ir. Você não confia em mim? Eu disse, caraca, confio. Mas hoje você sabe que não era para ir, né? Não era. Investir em marketing. Mas você tinha sensibilidade, Paulo. Perceba, você tem mentalidade avançada. Você percebia que não dava para ir. Tinha algo complicado, né? Mas hoje você tem a certeza. Eu sabia, mas só que eu tenho tantas demandas e meu tempo é tão distribuído com tantas coisas, né? E eu acabei cedendo, mesmo convictamente sabendo que não era para investir em marketing, grandes eventos e tal, mas investimos em grandes eventos, investimos num monte de coisa. E eu perguntava, mas cadê? Você me ficou de mostrar a convergência, o produto, a entrega, o cliente, qual é a solução extraordinária que você vai dar? Cadê? Diferencial competitivo. O diferencial competitivo. Exatamente. Bom, e sobre diferencial competitivo, acho que vale a pena também deixar um recado, se você me permitir. Claro. Muita gente, eu vou te falar isso porque é uma coisa que eu ouço muito, né? Ah, João, meu negócio tem um diferencial incrível. Meu negócio é muito bom porque eu sou diferente nisso. Beleza, me mostra aí o diferencial competitivo. Então, tem vários casos, eu vou te trazer um aqui. Recentemente, um cara me ofereceu um aplicativo de transporte como Uber, só que ao invés de chamar como Uber, ele chama só motoristas que você quer chamar. Chamar o Pedro, eu gosto do motorista Pedro, chamo o Pedro. Puf, né? E é diferente, né? É diferente. Então eu começo a olhar coisas de diferencial. O americano chama isso de moat, M-O-A-T. What is your moat? Qual é o seu diferencial competitivo? E o cara apresenta esse negócio. Quando ele me apresentou esse negócio, de imediatamente eu me lembrei o que é moat. Moat é fosso. E fosso, aos castelos medievais de antigamente, faziam fossos para se proteger dos ataques. Os castelos que não eram atacados ou atacados com mais dificuldade tinham fossos. E ali tinha um jacaré, sei lá o que ele dentro. Então o que acontecia? Os inimigos ficavam ali fora tentando atacar. Mas para ter um fosso, ele precisa ter uma estratégia. E
E qual era a estratégia dos castelos? Sobreviver 3, 4, 5 meses até o inverno. E quem está lá fora tentando, esperando... acabar os mantimentos dentro do castelo. Para que o cara saia e seja atacado, ele também precisa ter paciência para esperar e ter estrutura para esperar. Então, assim, quem tem mais estrutura e estratégia... Então, o diferencial competitivo do cara do Uber lá, ele diz assim, cara, beleza, fazendo essa analogia, beleza, mas e se o Pedro não estiver disponível, eu vou chamar quem? Tu acha que o Uber não pensou nisso? Então, assim, qual é a tua estratégia? Qual é a tua estratégia de sobrevivência caso o Pedro não seja chamado, entendeu? Então eu vejo muito isso e eu queria dizer para quem está nos ouvindo e assistindo que diferencial competitivo tem que ser muito planejado. Não é só você ter uma ideia maravilhosa que vai mudar o mundo, mas, cara, tem consistência? Você consegue sobreviver? A conta se paga? Né? Essa conta fecha? Tipo, não adianta você querer dar desconto, mas você vai quebrar a sua empresa. Não adianta você vender barato. Você tem que, claro, trabalhar um CAC, né, que é custo de aquisição de cliente. No começo você pode até dar essa caneca de graça. E a gente vê isso muito forte. Mas por quanto início, tempo? No início. Mas por quanto tempo? Qual é a tua estratégia de dar isso de graça? Por quanto tempo? O que você ganha com isso? Qual o tempo que isso vai durar? Então, é só um insight para quem está nos assistindo, que acha que tem uma ideia mirabolante, mas de repente não é o molde. Amigo, fala para mim, nesse novo mundo, nessa nova economia, quais são as 3, 4, 5 habilidades mais necessárias para uma pessoa que quer prosperar nesse novo mundo e também nessa nova economia? Escutatória. Eu vou anotar aqui para mim, tá? Escutatória. Humildade. É claro, isso é básico, mas é o que a gente chama de resiliência. Porque problemas vai ter o tempo todo, ele vai ter que enfrentar, passar, né? É vontade de fazer, não é? É ter um sonho grande, uma missão, um propósito, né? O propósito não é objetivo, mas uma missão, uma ambição, alguma coisa assim muito clara. E, velho, o propósito de impactar a vida de alguém e não é só fazer para ganhar dinheiro, mas fazer por que vai fazer aquilo, né? É sempre o porquê eu vou fazer isso. Antes de como fazer, o que fazer, é por que eu vou fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que você vai concordar. Nada gera menos sucesso do que a tua mente. Porque tem gente que a mente dele vou trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas, pagar o colégio de menino, pagar o aluguel, prestação da casa, prestação do carro, vou trabalhar para isso. Cara, essa mulher não vai ser nada nunca. Nunca. Agora, quando você trabalhar para realizar uma missão, para viver seu propósito, para impactar e fazer diferença no mundo, amigo, é questão de tempo. Então se pergunta, você hoje trabalha? Olha para mim, não foge dessa pergunta não. Hoje você trabalha para pagar a conta, pagar o aluguel, a prestação da casa, a prestação do carro, o colégio dos meninos, comprar comida, farmácia, você trabalha para isso? Ou você trabalha para viver teu propósito, para realizar a tua missão, trabalha para uma visão de fazer diferença no mundo? Porque a tua mente, nesses dois aspectos, vai dizer se você vai ser um nada ou um quase nada ao longo de toda a vida, ou se você vai fazer diferença nesse mundo. Uau, exatamente isso, a corrida do rato, né? Exatamente isso. Agora, o cara pode ser um empregado e trabalhar e ganhar o dinheiro dele honestamente e ter essas coisas todas. Porque o cara diz assim, eu só vou ter isso se eu for empreendedor, se eu largar meu emprego. Não tem nada a ver, mano. Cara, e eu vejo tanta gente cruel na área de desenvolvimento humano. Você tem que... Só vai ser alguma coisa na vida se for patrão. Se você empreender, você é um perdedor. Cara, isso é um cretino quem fala isso. É uma pessoa malévola, cruel, porque é vocação. Tem gente que não tem vocação para ser empresário. Exato. Imagina, arriscar a tua vida inteira por um projeto e você pode ter propósito, trabalhando numa empresa, você pode ter missão, você pode crescer extraordinariamente sendo funcionário. Pode ter escutatória, pode ter a habilidade de trabalhar em grupo, você pode ter um monte de coisa, você tem que fazer mais do que é demandado. Acho que essa é a fórmula para quem quer se destacar dentro de uma empresa. Você tendo tudo isso daí, você vai fazer automaticamente mais. É uma mentalidade empreendedora trabalhando dentro da empresa, exatamente. E aí a corrida do rato acontece que você só fica pensando naquilo, não pensa em outras coisas, porque você não vai trabalhar mais do que você foi contratado, porque o teu patrão ganha dinheiro em cima de você. E aí, cara, começa a complicar, porque você não se sente dono, não se sente parte,
né? E aí começa a ter um monte de outras situações e conflitos internos. Eu digo assim, ó, muita gente chega para mim, Paulo, e diz, cara, João, eu quero empreender, eu quero montar uma startup. O que você faz? Eu estou trabalhando na empresa tal. Eu falei assim, então usa uma teoria que eu chamo de 2 canoas. Uma teoria extremamente simples, besta, uma analogia que eu criei, que é assim, ó, tem 2 canoas, uma do lado da outra, você está com um pé numa, um pé na outra. Enquanto você está empregado, você está aprendendo a empreender. Você está ali, teve uma ideia, você começa a planejar a sua ideia, faz lá um business model canvas, faz um planejamentozinho, começa a testar, validar, mas você está empregado. Vai na Bossa Nova, faz os cursos na Bossa Nova, aprende a mentalidade, aprende sobre esse novo mercado. Exato. Então você vai aprendendo, vai vendo como é que funciona, e aí, mas você está ali. Só que vai ter um momento que a correnteza vai afastar as 2 canoas. E você não vai conseguir mais, porque você vai ter que dar foco para alguma coisa. E ali, só ali, quando isso acontecer, é que você vai ter que escolher. E quando escolher, o que é que você vai ter que fazer? Deixar afundar a outra canoa para você não se arrepender. Uau. Então é isso. Caraca. E aí sim, aí você muda, aí você... Agora, se jogar de um penhasco, irmão, como falam por aí, esses gurus, né? Se joga, vai empreender. Empreender é a melhor coisa do mundo. Cara, é muito bom realmente empreender, mas empreendedor tem dor no final, dor. É muito sofrido. O cara é muito solitário, empreendedor. Eu vou contar um caso de uma personalidade lá em Fortaleza. Não vou falar nome, não tenho autorização. Claro. Mas o filho desse cara tem a minha idade, né? Esse cara foi para os Estados Unidos estudar na Caltech, uma faculdade de tecnologia famosíssima nos Estados Unidos. E o cara foi estudar sobre aviônica, como construir avião, engenheiro aviônico, E o cara voltou lá para Fortaleza, no Ceará, meu amigo. Só o cara não tinha vocação empreendedora. O cara tinha vocação técnica, científica, professor, ensinar, faculdade, mundo acadêmico. E a família cobrou do cara que ele montasse uma empresa. E aí conseguiram recursos e tal, monta a empresa. E montou uma empresa. O cara nunca foi empreendedor, o cara nunca foi empresário. 38 anos. Morreu de um infarto fulminante, deixou 4 filhos, porque forçaram a ele. Ei, cara. Gaiata. Forçaram a ele ser o que ele não era, que ele não tinha aptidão, não tinha vocação para ser. Faz aqui com o tio. Não tinha vocação para ser. Exatamente. Tá entendendo? Ele não se encontrou. Então, se você não tem vocação para ser empreendedor, amigo, relaxa. Não tem problema nenhum. Vai ser o melhor profissional, vai ser o melhor funcionário, faz uma carreira brilhante, uma carreira linda, transforma o mundo. Deixa um legado. Deixa teu legado. Deixa um legado para sua família, para os seus pares, para as pessoas falarem. O que vai falar de você quando você morrer, né? Tem essa história. Isso realmente é impactante e eu gostaria muito que as pessoas, todas elas, pudessem ter essa consciência, né? A gente está falando de nível de consciência, mas também impacta o nível de consciência de modo de pensar, né? Também não é só no mundo empresarial. E de alguma forma, o que eu faço, eu percebo, né, investindo em mais empresas do que em não menos empresas, as pessoas me perguntam, João, bateu as 1.000, você quer quantos? Eu quero 5.000, eu quero 10.000. Olha mais. Eu quero que Deus abra. Se Deus é esse o propósito que ele tem para mim, né? Porque eu quero viver meu propósito no máximo possível, né? Fazendo a coisa com o pé no chão, um dia após o outro, com crescimento sustentável, com longevidade. E eu quero que as pessoas fiquem felizes de estar se relacionando comigo. Acho que esse é o principal objetivo. E então, acho que se a gente, é 5.000, é 10.000, não sei. Mas de verdade, eu vou encontrar esse número e de alguma forma, se eu tiver com esse número, eu vou estar feliz. Mas eu vou ter certeza que vai ter centenas e milhares de pessoas também felizes. Amigo, eu tenho certeza que... Eu vou dar uma data. Eu profetizo que em 5 anos você vai ter 10.000 empresas investidas. Uau. E no mundo inteiro, inclusive na Malásia, na Ásia, Amém. Em toda a América do Norte, América do Sul, Europa, tenho certeza disso. Eu e os co-investidores, né? Que co-investem com a gente. Todo mundo junto. Não vai mudar para 10, não? Pronto, nessa mudança. Pronto. Agora, quer ir no toalete? Não, tô bem. Eu quero. Vai lá. Então, amigo, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes, deixa eu só mudar aqui a nossa decoração, né? Porque as coisas nesse mundo da startup mudam rápido, né? Muito rápido. Os meus livros também. Então, nós estamos saindo de 9 milhões de livros vendidos para 10 milhões.
Que orgulho, hein? Deus é bom. É honrado aqui, cara. Deus é que bom. Maravilha. 10 milhões de vidas impactadas. É isso aí. Uau, transformadas. Amigo, vamos lá. Você é o cara das startups do Brasil. A Bossa Nova é a maior empresa de venture capital da América Latina. Você tem mudado a cara do Brasil. É muito óbvio. Imagino que a Bossa Nova já gerou de impostos, de emprego, de tecnologia. Porque quando uma empresa cresce aqui, as outras empresas nem fazem parte da Bossa, vêm aqui e empreendem também indiretamente. Outras empresas surgem para dar suporte e fornecer. Inspira outros também, né? Inspira outras empresas. Então, é uma espiral ascendente extraordinária. E agora, com a sua mentalidade, qual é a diferença de herdeiro e sucessor? Em termos de família, né? Em termos de um pai, do pai que gera... Então, eu vejo muito equívoco nessa questão. E aí não tem certo ou errado, aí cada um sabe a educação. Educação de filho não tem receita de bolo. Você se inspira no Paulo, se inspira no João, se inspira no... Mas eu vejo que eu sempre disse que herança tem que ser suficiente para não deixar o filho acomodado. E um empreendedor bom é um empreendedor incomodado, insatisfeito, IN na frente. Né? Então, quando você acomoda um filho, mesmo que no subconsciente, assim, tipo, olha, tem aquela fazenda é sua, quando eu morrer aquela fazenda tá lá, aquele apartamento, aquela casa que eu vou deixar para você, para vocês, sabe, essas coisas. Você vai ter uma renda garantida, vitalícia, então você pode não fazer nada e você pode ficar na cama tomando cerveja, comendo biscoito, que você vai ter um salário. Por mais que ele não diga isso, mas é isso que fica registrado. E se registrar isso, você conhece cientificamente esse assunto. Eu não sou cientista nesse assunto, mas eu percebo na prática, por viver isso com vários amigos, que isso faz um filho acomodado. Faz um adulto acomodado, porque ele cresce ali, muitas vezes não saiu da casa dos pais. Preguiçoso, zona de conforto. Zona de conforto e várias coisas. Então ele fica na casa dos pais até mais tarde, só vai procurar trabalho depois que sair da faculdade, e várias coisas que eu vejo acontecer. Então, herança é uma coisa boa, mas ela tem que ser muito trabalhada, tem que ser muito estudada e organizada em termos de conversa familiar, entendeu? Para que isso não gere esse impacto negativo. O sucessor... e aí a sucessão também tem uma coisa, o pai não pode querer que o filho, e você falou agora há pouco da história do seu amigo lá de foto, querer que o filho faça aquilo que é o sonho dele, ou quero que meu filho cuide da minha empresa, quero que meu filho seja engenheiro como eu fui, quero que médico não sei o quê, porque a família toda é de médica. Cara, será se é isso a vocação dele? Será se é esse o propósito da vida dele? Será se ele já se encontrou para entender se é isso mesmo? Então a sucessão ela é complexa também. Então a gente tem dois casos, né? Herança e sucessão no lado negativo da palavra. Então, eu acredito muito que a gente tem que deixar uma herança, mas que não gere esse incômodo. Temos que fazer sucessores, não, temos que fazer líderes. Uau. Né? Criar líderes, para que esses líderes formem outros líderes. Pega essa, não é ter sucessor, é ter líderes. Líderes empresariais, líderes no empreendedorismo, líderes nas suas áreas de atuação, líderes. Líderes em igreja, líderes em qualquer lugar, na sua comunidade, no seu bairro, líderes. Né? Mas eu moro num lugar muito pobre, mas quem é o líder desse lugar aqui? Né? E é seu filho, porque você formou, você deu exemplo, né? O exemplo arrasta, então você tem que sempre se preocupar com isso que você fala. Eu tenho um amigo que diz assim, painho vai ter que trabalhar pro filho dele. Meu filho, não posso brincar de que eu vou ter que trabalhar. Então o moleque cresce com aquele... O ter é uma obrigação, né? Obrigar meu pai... E ele já cresce com raiva do trabalho. Não vou trabalhar. Meu pai trabalhava, não me deu atenção, então eu não vou trabalhar. Exato. Então essa é a minha... Não sei se respondi, mas é Perfeito. O meu conceito sobre herança e sucessão. Herança. Eu vou pegar o que o Kepler disse aqui. Herança tem que ser suficiente para não deixar seu filho na zona de conforto. E sucessão tem que estar dentro da habilidade, da aptidão e da vontade do filho. Não adianta forçá-lo, né? E aí eu vou completar sobre ser bem-sucedido, né? Um pai bem-sucedido, um homem bem-sucedido é aquele que deixa bons líderes, como você falou, deixa bons sucessores. Então, Paulo, como é que você vai ser bem-sucedido na vida? Cara, se os meus filhos continuarem daqui, se os meus filhos, nas suas aptidões, nas suas habilidades, começarem de onde eu parei. Foi melhor que eu, né? Se eles forem melhores do que eu. Então, eu vejo pessoas que montaram empresas, impérios, e foram muito mal sucedidos. Exato.
filhos que não se falam. Mas de quem é a culpa, a responsabilidade? É de quem não foi bem sucedido, de quem não criou uma estrutura. Exatamente. Uma estrutura familiar, uma estrutura de amor, Exato. de respeito. Não é culpa do moleque. E de valores. Não é culpa do moleque. O moleque pode até ser acomodado, mas ele foi treinado para isso. Claro. Então a responsabilidade é do pai. Às vezes o cara compra o meu livro de educação empreendedora e diz assim: isso não é para você, isso não é pro seu filho. Ah, vou dar pro meu filho. Não, isso não é pro seu filho, isso é para você, velho. Ah, mas eu já tenho 40 e tantos. Nunca é tarde, irmão. Eu tô com 54. E tô na melhor fase Oga, da minha né? vida. Oga! O gigante acordou. Então, o meu gigante acordou aos 52. A melhor fase da minha vida eu comecei a viver aos 52. Paulinho, antes foi extraordinário, só que agora tá muito melhor. Né? Eu tô mais forte, tô mais saudável, eu tô mais feliz, eu tô mais ousado, eu tô mais... Esse equilíbrio muitas vezes não é nem só físico, é mental, né? É mental, é espiritual, é cognitivo, é emocional. E eu digo isso. Quer ser feliz mesmo, ser pleno? Entende? Cuida do teu corpo. Corpo físico. Dorme bem, se alimenta bem, suplementa, malha, trabalha aeróbico. Cuida do corpo. Depois, cognitivo. Cara, investe em aprender coisas novas. Mantém tua mente nova. Conhecimentos importantes, conhecimentos aplicáveis, conhecimentos novos, cognitivos, racionais. Depois, cuide das suas emoções. Olha o que eu vou dizer. Quando você achar que você está pleno emocionalmente, meu amigo, você está pronto para um desastre. Cuida das suas emoções. E enquanto você cuida do corpo, cuida da sua cognição, cuida das suas emoções, cuide também do seu lado espiritual, dessa conexão com o divino, com Deus. E aí você é completo. Corpo, razão, emoção e espírito. E aí eu vejo os líderes que mais crescem e são os mais bem-sucedidos, são os que entendem essas 4 áreas. Muito bem. Muito bem, eu tô em falta com uma delas ainda, mas eu vou resolver. Que é a física. Mas eu vou resolver. Então, só em você dormir bem, se alimentar bem. Me alimentar bem, durmo bem, ando, mas não tenho essa musculatura toda. Meu amigo, sabe o que eu descobri? O que dá mais saúde a um homem e a uma mulher é músculo. Meus exames clínicos nunca tiveram tão bons nos últimos dos 30 anos para cá. Mas isso é uma questão também que, por exemplo... compreendendo o que você está falando e concordo, mas, por exemplo, meus exames clínicos são maravilhosos. Isso acomoda um pouco também, né? Isso acomoda. Exames clínicos no padrão tradicional da medicina, meus eram bons. Ah, tá. Só que agora são além, né? Não estão mais no padrão tradicional da medicina, estão no outro padrão da nutrologia, da performance. Então, não, eu concordo com você. Tem 2 caras que me inspiram nesse sentido, é você e o Joel. Joel. O Joel J me inspira muito na história da performance. Não é porque ele é grandão e tal, não é porque ele realmente vive isso. Ele fala e vive isso. Quando o cara é mais jovem. Bonito quando o cara fala e vive, né? A gente vê muita gente falando, mas não vive, né? Não vive, fala de família, mas não vive família. Fala de performance, mas não vive performance. Fala de empresa e não vive empresa. Não vive empresa, nunca geriu nada, nunca fez gestor de nada. Ganha dinheiro com um produto. Como se um produto fosse uma empresa. Um produto não é uma empresa. Não é uma empresa, é muito mais do que isso. E as pessoas me perguntam, onde é que eu encontro o mentor? Procure mentor pelo que ele já fez. Vê o track record do cara. Não pelo que ele está fazendo. Pelo que ele já fez. Exatamente. Pelo track record do cara. Amigo, você é pai de 3 filhos. Theo, Davi e a Maria. Exato. 22, 23, 21 e 18 agora. Uau. Qual é o segredo? O Davi foi um dos empreendedores mais precoces do Brasil. O Theo é um empresário focadíssimo. A Maria está aí despontando agora. Me fala. O segredo foi ter criado um ambiente empreendedor dentro de casa muito cedo. Por muito cedo, desde pequenos, eu falava de problema, eu debatia situações dentro de casa, sem gerar trauma. Mas a gente discutia assuntos para que eles despertassem a questão das como solucionar. Eu ouvia meus filhos, e eles... Enfim, o ambiente dentro de casa foi um ambiente empreendedor. Um ambiente que fomentou, instigou, incomodou, gerou insatisfação, mas nunca deixou de ter amor. Eles todos me amam e eu amo eles, mas eles sempre foram muito incomodados. Desafiados. Eu desafiei muito meus filhos, no bom sentido, no limite. Eu sempre botei um range aqui, que é uma parede aqui, outra aqui. Aqui dentro você cria o que você quiser. Chega aqui, me pergunta. Porque aqui passa do limite. Então não é liberdade total, mas foi uma liberdade controlada dentro daquela instigação. Por exemplo, eu criei um fundo, por exemplo, de viagem. A gente viajava todo julho juntos, voltamos a fazer agora, onde 10% que cada um ganha vai para essa viagem. Chegou uma dessas viagens que o dinheiro no pote não foi suficiente.
pai, completa. Não. Downgrade na viagem, não vai de executiva, não vai hotel menor, assim, entendeu? Fizemos isso. Então, a gente sempre teve esse negócio de... Ensinando meritocracia na veia. Né? E juntos, né? Por exemplo, eu nunca dei mesada, Paulo. Né? Eles nunca tiveram mesada na vida toda, porque eu sempre achei que mesada é aquela história do fixo garantido. Daquela história... Pega essa, ó. Os filhos dele nunca tiveram mesada. Mesada pelo quê? Realizou o quê? Qual foi o mérito? Exatamente. Mas, além disso, o salário, ele te dá essa questão da proteção, da estabilidade. Estabilidade não existe. Então, se a estabilidade não existe, por que eu vou dar estabilidade de mesada? Eu penso assim, tipo, cara, né? Então por que eu vou dar garantido para ele esperar aquele dia chegar, para ele receber aquele dinheiro? Aquilo vai condicionando. Então eu nunca fiz isso. O brasileiro nos Estados Unidos é make money, fazer dinheiro. O brasileiro é ganhar dinheiro. O fazer tem mérito. Eu fiz, eu construí esse dinheiro. Eu construí, né? E o brasileiro é ganhar. Cruza o braço, espera a mesada, espera vir da corte portuguesa. Exatamente. O pai me dá, né? O pai me dá. É claro que com a Maria, que é a menininha, a menininha de 18 anos. Eu fui mais, digamos, flexível em muitas coisas. Confesso, né? Porque ela é meu xodózinho. Então com a Maria eu fui um pouco, mas com os meninos foi pauleira, foi punk, foi porrada. Davi é prova viva, Theo também, né? E eles são muito diferentes, viu, Paulo, um do outro. Um é muito mais empresário e o outro é muito mais empreendedor. E eles, meu sonho Theo é mais empresário. Muito mais, quer ganhar gestão, mas ele é um cara do lucro, quer ganhar dinheiro. É o cara assim, apesar de ter um pensamento de longo prazo, mas ele quer o curto prazo também. Então o Theo é muito mais empresário, eu digo, um cara muito mais preparado no sentido de ser empresário. O Davi é um cara mais empreendedor, arrojado. O Davi toma risco muito maior que Theo toma. Então meu sonho é que os dois trabalhassem juntos. Eu ainda não consegui isso. Olha, a Camila, a minha esposa, até ela era executiva de uma grande empresa de construção, de limpeza urbana, 3.000 funcionários, ela cuidava da área de limpeza urbana dessa empresa. Era executiva. E eu passei, depois que eu entendi que os nossos perfis eram complementares, eu passei, você vem trabalhar comigo. Eu disse, nessa empresinha, a minha empresa era a empresinha que era o tamanho disso aqui, 2 salas comerciais, com 5 pessoas trabalhando nessa empresa. Mas não tem perigo de eu sair dessa empresa, onde eu sou superintendente, para vir nessa empresinha sua, não tem perigo. E foi Deus, convergiu, e ela veio. Depois que ela entrou na minha empresa, nessa forma complementar de perfis e aptidões, eu sou mais ou menos o Theo. Theo não? Não, o Davi. Você é mais arrojado? Eu sou arrojado pra caramba, eu sou empreendedor. Mas a aparência que... Não, você é empreendedor sim, mas a aparência que eu tenho é que você é um cara muito mais comedido. Muito hoje. Ah, tá. Como eu também. Hoje eu sou comedido, hoje eu vejo números, planilhas. Mas foi a Camila que te deu essa unidade, né? Mas quando a Camila chegou, sentou na empresa, disse, calma. Vamos ver os números, vamos analisar os números, vamos fazer os gráficos, vamos fazer um planejamento a longo prazo, vamos ver aqui o resultado, vamos ver o EBITDA, vamos ver o lucro líquido, vamos ver o DRE. Que é isso, né? E eu disse, caraca, que coisa chata, pô, DRE, lucro líquido, fluxo de caixa, vamos empreender. Ela disse, não, você vai me enlouquecer. E eu fui respeitando, e ela também foi respeitando minha ousadia. Hoje eu sou mega empresário e ela é mega empreendedora e ousada. Ela é bastante ousada hoje. Foi um complemento, né? Foi. Um complemento. Eu digo assim, quando eu vejo o Davi cometendo os meus erros, eu digo, putz, Davi, eu já passei por isso, cara. Aí, olha, se você quiser ouvir, você vem aqui e eu te falo. Mas assim, eu não ligo pra ele. Você tá errado, moleque. Eu chamo ele de moleque, né? Carinhosamente. Moleque, você tá errado. Eu não falo isso, né? Eu digo assim, cara, você tem certeza que é por aí? Eu faço perguntas. Você tem certeza, cara, que você está contratando essas 10 pessoas? Cara, é o caminho. Cara, é o caminho, você já fez conta. Eu faço pergunta o tempo todo pra ele se incomoda. Mas pai, lá vem tu. A mãe não, a mãe é o equilíbrio, a mãe é a mãe. A minha esposa, ela não tem essa questão da gestão. Ela tem a gestão familiar, digamos, né? Ela cuida dos meninos muito bem, cuida da casa, cuida das coisas, cuida do patrimônio. Ela é mais esse papel. Faz o lar funcionar. Faz o lar funcionar harmonicamente. Tem em casa, sempre tem tudo do bom e do melhor para eles. Ela quer junto todo mundo. Então ela tem um papel fundamental, né? No sucesso da família. É a mãe, é ela, né? Então eu tenho que dar o mérito dela, obviamente. Eu fui mais o cara da cobrança. Da cobrança no sentido de perguntar, né? Direcionar, olha, abre o olho.
Veja isso. Porque eu passei por muita coisa, Paulo. Então, um cara que já sentiu o cheiro do asfalto, né? Ele consegue perceber coisas com muito mais facilidade. Então, eu procuro dizer a ele exatamente isso, né? Olha, isso aqui. Por que isso? Por que aquilo outro? Então, essa é a resposta. A Maria, ela é a melhor versão dos dois. Uau. A Maria é a melhor versão dos dois. A Maria, ela tem uma habilidade de empresária, de empreendedora, de falar, de segurança, de equilíbrio. Ela é muito bem resolvida, ela é muito feliz. E eu digo que ela fala isso, né? Não sei se ela já te falou, mas ela fala que o método CIS foi fundamental para ela, para esse encontro dela. E ela foi muito pequena, acho que ela foi com 15, 16 anos, não sei. E aprendeu muito, e hoje ela tem esse equilíbrio. E agora está entrando na Link. Né? Tá entrando A Júlia, minha filha, tá na Link. Tá lá na Link, exatamente. Ela tá entrando lá. E só para fazer uma história longa, curta, ela Gente, a Link é uma faculdade de empreendedorismo. E para mim é a melhor faculdade de empreendedorismo do Brasil. Se não for a única, é a melhor, da melhor. A minha filha tá na Link. A visão empresarial, a visão empreendedora, a visão de gestão, uma visão dessa nova economia também. Tudo que a gente falou aqui, né? Tudo assim. As outras grandes faculdades, elas preparam executivos. Faculdade de business, tal, elas preparam executivos para o mercado. A Link prepara o empreendedor, o dono da empresa, para empreender e gerar riqueza. Exatamente. A Maria, ela aplicou para a Link e fez tudo certinho, um projeto lindo, mas ela perdeu o prazo. Putz. Perdeu o prazo. No último prazo lá, perdeu. E ela, por algum momento, ela pegou, pai, liga lá pro... Aí eu falei, você tá pedindo isso para mim mesmo? Tem certeza? Aí ela falou, não, pai, não ligue não. É isso mesmo. Você tem razão. Eu errei. Viva o processo. Vai ser em maio. Vai ser em abril. Aí ela aplicou agora. Em maio ela vai continuar. Mas você acha que eu não tive vontade de... por causa de um prazo? O pai tá gritando lá dentro. Lá dentro, né, cara? Pessoal, cara, eu sou humano. Eu sofro, tenho sentimento, sou apaixonado por ela, mas eu tenho a responsabilidade de dar o exemplo, né? A construção de um filho não é no curto prazo, nem deixando na zona de conforto. É no longo prazo, tirando da zona de conforto e gerando aprendizado. Exatamente. Amigo, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você dá para os pais que querem... e eu vou fazer essa dobradinha. Uhum. Eu e você, nós vamos dar uma mensagem para os pais. Tá legal. Um pai que quer um filho audaz, um filho que seja feliz, um filho que prospere. Qual é a mensagem que dá para o pai? Bom, primeiro eu vou dar uma mensagem para o pai que tem um filho que ele pensa que o filho não quer nada com a vida. E você dá a outra, pode ser assim? Certo, fechado. Então, até porque eu recebo muita mensagem desse tipo. Meu filho não sai do videogame, meu filho tá nas drogas, meu filho manda mal acompanhado. Por incrível que pareça, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não tenho formação. Você é pai. Eu sou pai, né? Então, eu resolvi e eu vou dar uma resposta como pai. E é o que eu dou. Eu digo, o seu filho faz isso porque ele não tem nada melhor para fazer lá fora. Ou seja, você não promove um ambiente que ele queira ter prazer ao teu lado. E aí, o seu filho não sai do videogame. Você já experimentou sentar do lado dele e aprender a jogar? Uhum. Você já jogou quando ele estava dormindo para entender o mundo dele? Você já tentou compreender o mundo dele sem questioná-lo, sem dizer que ele está errado? Tem pai que chega para mim, meu filho não deu para nada, já tentou basquete, futebol, não dá para nada, já tentou handebol? Não, já tenta. Tentou tiro? Tenta. Já tentou... Não diga que ele não é capaz, tente até achar o talento do moleque. Então o que eu quero, a mensagem que eu quero dar para vocês é que tem jeito para tudo, mas a responsabilidade é sua, pai. Uau. Não é do filho. É você ter que encontrar o caminho para ele ser feliz ao seu lado. Você ter que viver o mundo dele e aos poucos trazer ele para o seu mundo. E não o contrário. Querer que ele viva o seu mundo porque ali é o certo, porque ali é o certo. Tá bom, pode até ser o certo. Mas primeiro você precisa entender por que ele pintou o cabelo de vermelho. Por que ele fez tatuagem. Uau. Por que ele fez essas coisas que para você tá errado. Mas para ele tá certo. Mas será se você não quer viver o mundo dele primeiro? Para entender isso, para depois tentar aos poucos e por prazer... Trazendo ele para perto. Conquiste. Então, esse é o lado que eu vejo, que eu respondi, não o que você perguntou, mas eu respondi o que eu acho que está no meu coração para muitos pais que estão passando por isso hoje. Crie um mundo agradável para os seus filhos, para que ele queira viver no seu mundo. Porque se o seu mundo não for agradável para ele, ele vai procurar outro mundo. Exatamente. E você não quer se dar o trabalho de aprender a jogar videogame, por exemplo. É isso. Porque não é, porque já passou da sua época. Eu teve um cara que eu fiz exatamente isso. Eu disse assim, faça isso. Aí eu disse assim, descobre o nome do youtuber que ele ganha, que ele gosta.
Aí ele falou, é o cara, é o fulano. Eu falei, beleza, deixa comigo. Aí eu encontrei liguei pro fulano, consegui falar com o fulano. Eu digo, agora você vai falar com ele na frente do seu filho. Aí combinamos, e ele fez um vídeo na frente do filho. Fulano, tudo bem? Olha, eu já aprendi a jogar, viu? Olha, não fala que tô aqui com meu filho. Fala assim, você é orgulhoso porque agora ele te ensinou. Aí o filho dele virou pra ele e disse, pai, você conhece o fulano? Conheço. Olha aqui meu filho. Pai, não acredito. O sonho do moleque era conhecer o menino. Caraca. E aí o que aconteceu? O pai virou o herói do moleque assim, ó, pum. Porque o pai, entendeu? Entrou no mundo dele. Entrou no mundo dele. Acho que a mensagem é essa. Caraca, pegou? E aí, a mensagem que eu dou pra gente fechar isso aqui, esse nosso PVCast, você quer um filho próspero e feliz? Porque o filho próspero não é tão difícil. Agora, próspero e feliz, a primeira coisa que eu vou te dizer é, ensine o seu filho a ser verdadeiro, íntegro. Ensine ele a ser íntegro e verdadeiro. Paulo, como? Falando você, agora sendo você o exemplo, fale a verdade. Fale sempre a verdade. Sim, não. Olha, como é que eu falo a verdade? Primeiro, não minta. Não esconda seus erros. Se você vai pedir alguma coisa para alguém, você é pai, vai pedir para o seu filho, filho, por favor, pedir por favor é ser verdadeiro. Quando seu filho fizer, alguém fizer, diga obrigado. Quando você não souber, diga eu não sei. Mostre o quão verdadeiro e íntegro você é para o seu filho. E ele vai olhar para você e diz, cara, não tem que eu ser diferente. Meu pai erra, meu pai acerta, meu pai pede favor, meu pai pede obrigado. Cara, é bom ser igual a ele. Então seja íntegro. E seja íntegro, ensine seu filho a ser íntegro. Mas primeiro com o seu exemplo, depois ensine seu filho a ser ambicioso, amigo. Ensine seu filho a sonhar, querer. Eu vejo pais, para que isso? Vai cair, vai se decepcionar, vai se frustrar. Pensa pequeno, deixa seu filho sonhar com as coisas mais loucas do mundo. Ser diretor de uma empresa, presidente, empreendedor. Então, ensine. Agora, como você vai ensinar seu filho a sonhar com coisas grandes se você não sonha? Se você é medíocre, você é pequeno, você é tacanho, você tem medo, você não quer se frustrar, você não quer se decepcionar, você não quer errar. Amigo, erra e entenda que o erro é um processo de aprendizado. Então, primeiro, integridade, já falei. Segundo, ambição, sonhe, compartilhe com seu filho seus sonhos, sonho do corpo que você vai ter, sonho de uma viagem, sonho de um negócio, sonho de uma nova casa, de um novo passeio, subir uma montanha, ouse, ensine para o seu filho a ousar. E terceiro, e esse aí fecha todo o processo. Esqueci. E o terceiro é persistência. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Meus filhos sabem aqui em casa, cara, pai, eu quero parar o karatê. Fecha o semestre e muda de faixa. Não, mas eu quero, muda de faixa, fecha o período, fecha o ciclo e você muda. Fora isso, esquece. Pai, não quero o inglês. A Júlia estava estudando muito no colégio para passar na vestibular, vou parar o inglês. Estuda mais, vai parar o quê? Feche seu estudo no inglês. E se ele tivesse parado, logo depois ela foi para o Canadá. Se ela tivesse parado, teria tido problemas terríveis, não iria para o Canadá. Então, persistência. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, quer que seu filho seja próspero e feliz? Ensine para ele, a verdade, a integridade, o caráter. 2, ensine ele a sonhar alto. 3, ensine ele a ser persistente. E você só vai ensinar isso verdadeiramente se você for primeiro. Seja, e seu filho vai acompanhar e vai aprender e vai ter o que você quer que ele tenha. Uau. É isso, amigo. Maravilha, sensacional. Gente, conversei com meu amigo João Kepler. Muito bom. O cara, o Venture Capital maior da América Latina, com a Bossa Nova. Tá aqui, ó, a Bossa Nova. Tá aqui João Kepler. Tá aqui Davi Braga. Tá? São pessoas que estão no mercado aqui. Tá aqui o meu endereço também. Vem seguir a gente, vem aprender. Nós amamos ajudar pessoas, nós amamos ensinar pessoas, nós amamos fazer um mundo melhor. Essa é a nossa missão de vida, é fazer um mundo melhor. Então vem estar comigo. E amigo, qual é a palavra final que você deixa para os nossos PVCasters? Sei lá, equilíbrio. Uau. Equilíbrio, é o que vem na minha cabeça agora. Equilíbrio. É isso. Então não joguem o jogo do guloso, vivam ao longo prazo, ao longo termo, planejando, caminhando com consistência ao longo do tempo. É isso? Realmente. Obrigado, viu? Amigo. Valeu. Tamo juntos. Demais. Nós, durante 3 meses, não vendemos absolutamente nada.
Meu faturamento estava em zero, né? O faturamento médio da minha empresa é de R$20 mil. Nós estávamos em zero, março, abril, colocando em prática o que eu fui aprendendo. Eu passei para 3 vezes mais. No final desses 49 dias, eu tinha feito 10 vezes mais o meu faturamento inicial. Eu passei de R$20 mil para R$208 mil, né? Então foi algo surreal, foi algo que nem eu conseguia acreditar, né? Como é que aquilo tinha acontecido, mas acontece.